Os 9 exames médicos obrigatórios para você fazer depois dos 60 anos. Você pode parecer saudável, pode caminhar todos os dias, se alimentar bem e até ouvir dos outros que aparenta menos idade. Mas o que quase ninguém conta é que mesmo assim você pode estar doente por dentro, em silêncio, sem dor, sem aviso. Existem doenças que não fazem barulho. Elas avançam devagar, escondidas, como uma rachadura no alicerce de uma casa. Quando aparecem os primeiros sintomas, já é tarde demais. E o mais assustador é que isso acontece com milhares de pessoas acima dos 60 anos todos os dias. Gente que descobre um problema grave apenas quando já perdeu sua autonomia, sua energia e, às vezes, a própria dignidade. A verdade é simples. A maioria dos idosos só descobre uma doença quando já passou do ponto de tratar. Não porque são descuidados, mas porque confiaram demais na ideia de que, se não dói, está tudo bem. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar os 9 exames médicos que todos os homens e mulheres acima dos 60 anos deveriam fazer com regularidade. Exames simples, mas que podem salvar sua vida, preservar sua saúde e garantir a sua liberdade na velhice. Porque ninguém quer depender de filhos, de cuidadores ou de remédios para viver com dignidade. Como diz a palavra em Provérbios, o prudente enxerga o perigo e se protege, mas o tolo segue adiante e sofre as consequências. Então me diga, de que cidade você está me assistindo e escreva aqui nos comentários: minha saúde é prioridade. O perigo dos sintomas invisíveis. A grande armadilha é acreditar que só está doente quem sente dor. Muita gente só procura ajuda quando já não consegue levantar da cama, quando o corpo dá sinais visíveis ou quando a vida é interrompida por um susto. Mas o corpo avisa em silêncio. Ele dá sinais antes de gritar. E é justamente nessa fase silenciosa que quase todas as doenças podem ser controladas, tratadas ou até evitadas. O maior erro das pessoas acima dos 60 anos não é ignorar a saúde, é confiar demais no próprio sentir. Só que envelhecer muda tudo. O metabolismo desacelera, os sintomas mudam e doenças que antes causavam dor, agora se escondem atrás de uma falsa sensação de normalidade. A ausência de sintomas não é a presença de saúde. É apenas um intervalo entre o início do problema e o momento em que ele explode. O objetivo deste vídeo não é te assustar, é te dar poder, porque quem tem informação tem escolha. E quem escolhe se cuidar permanece forte, lúcido e independente por muito mais tempo. Cada um dos exames que eu vou apresentar aqui tem comprovação científica, é recomendado por médicos e pode ser feito com facilidade na maioria das cidades. Mas mais do que isso, eles são ferramentas para quem quer viver bem, com autonomia e sem depender de ninguém na velhice. A sabedoria começa quando a gente decide parar de adiar e começa a fazer o que precisa ser feito, sem desculpas, sem medo, apenas com consciência. Exame 1. Glicemia de jejum. Entre os exames mais importantes, a glicemia de jejum ocupa um lugar especial. Isso porque o açúcar no sangue pode subir aos poucos, em silêncio, sem provocar nenhum sintoma no início. É assim que o diabetes chega, sem bater na porta. E quando se percebe, ele já causou estragos sérios nos olhos, nos rins, no coração e nos nervos. Muitos idosos descobrem a doença só depois de um susto. Foi o caso de um paciente que atendi há alguns anos. Ele sempre dizia que se sentia bem, que não tinha sede excessiva, nem fome exagerada. Até que um dia sentiu uma dor no peito. Era um infarto. E quando fizemos os exames, descobrimos que ele já estava com diabetes avançado, sem nunca ter tido um diagnóstico antes. A glicemia de jejum é um exame simples, basta um pouco de sangue e algumas horas sem comer. Mas o que ele revela pode mudar completamente o destino de uma pessoa.
Níveis levemente elevados, mesmo abaixo do limite do diabetes, já aumentam significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Não é exagero, é estatística. O problema é que muitos esperam sintomas clássicos, como sede em excesso ou perda de peso. Só que esses sinais aparecem quando o açúcar já está muito alto. Antes disso, tudo parece normal. E é justamente aí que mora o perigo. Quem espera demais para agir, entrega seu corpo à sorte. E a saúde, diferente da sorte, exige atitude. Cuidar da glicemia é mais do que um cuidado com o sangue. É uma proteção contra complicações que roubam qualidade de vida, energia e tempo. E ninguém, absolutamente ninguém, tem tempo a perder. Exame 2. Creatinina e ureia. O coração costuma receber toda a atenção, mas há 2 órgãos silenciosos que trabalham dia e noite, sem descanso, filtrando o sangue e eliminando toxinas, os rins. Quando eles começam a falhar, não há dor imediata, não há sinal de alerta visível. E por isso, muitas pessoas só descobrem um problema renal quando já perderam mais da metade da função desses órgãos. A avaliação da creatinina e da ureia no sangue permite saber se os rins estão cumprindo sua função básica. E o mais importante, permite descobrir alterações antes que o dano se torne irreversível. Atendi um senhor de 68 anos, hipertenso há mais de 20 anos, que se sentia bem e dizia que sua pressão estava controlada. No exame de rotina, a creatinina já indicava que ele havia perdido parte da função renal. Se ele tivesse esperado um sintoma, talvez já estivesse na fila da hemodiálise. O envelhecimento, a pressão alta, o diabetes e até mesmo o uso frequente de certos medicamentos aumentam o risco de lesões nos rins. Mas o que mais destrói esses órgãos é a ausência de acompanhamento. A maioria das perdas renais começa pequena. Um descuido aqui, um excesso ali. Até que um dia, a função está comprometida e não há como voltar atrás. Este exame não exige grandes preparos, mas exige compromisso. Porque o preço de não saber o que acontece por dentro é alto demais. Os rins não pedem socorro, eles apenas param. E quando isso acontece, tudo ao redor também para. Energia, disposição, rotina, liberdade. E recuperar tudo isso depois nem sempre é possível. O melhor caminho ainda é o da prevenção, porque quem cuida hoje, colhe amanhã. E quem adia, paga caro. Exame 3. Colonoscopia. Poucas coisas assustam tanto quanto um diagnóstico de câncer. Mas o que muitos não sabem é que no caso do intestino grosso, há uma janela de tempo valiosa entre o início do problema e o aparecimento dos sintomas. A colonoscopia é o exame que permite enxergar essa janela com clareza, identificar alterações precoces e, muitas vezes, resolver o problema ali mesmo, antes que se torne algo maior. Lembro de um paciente que hesitou por anos em fazer a colonoscopia. Tinha vergonha, dizia que era desconfortável, que não sentia nada de errado. Quando finalmente aceitou realizar o exame, encontramos um pólipo já em fase de transformação maligna. Felizmente, ainda havia tempo. O que poderia ter se tornado um câncer agressivo foi retirado ali mesmo, durante o procedimento. O câncer de intestino é um dos que mais mata no Brasil e no mundo. E justamente por crescer em silêncio, ele avança quando não há exames regulares. A colonoscopia permite identificar lesões ainda em fase inicial, que muitas vezes nem precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Mas para isso é preciso vencer o medo, o preconceito e a ideia de que é melhor não saber. O exame em si é seguro, rápido e realizado com sedação. Não há dor, há prevenção, há cuidado, há consciência. Quem ama a própria vida e respeita o tempo que ainda tem,
escolhe saber. E quem escolhe saber, escolhe viver. Por mais desconfortável que pareça, o incômodo de um exame nunca será maior do que a dor de um diagnóstico tardio. É melhor prevenir com lucidez do que lamentar com arrependimento. Escolha a sabedoria. Escolha cuidar. Exame 4. PSA para homens e mamografia para mulheres. Entre os exames que mais salvam vidas estão aqueles que detectam os tumores mais frequentes depois dos 60. Para os homens, o PSA. Para as mulheres, a mamografia. Ambos voltados à identificação precoce de alterações na próstata e nas mamas, respectivamente. E o ponto em comum entre esses dois exames é o silêncio. Silêncio do corpo, que não avisa. Silêncio dos sintomas, que não aparecem no começo. E muitas vezes, silêncio da família, que só reage quando é tarde demais. Já atendi pacientes que não tinham histórico familiar algum. Mulheres que diziam, na minha família ninguém teve câncer de mama. Homens que afirmavam, nunca senti dor alguma na próstata. Mas ao fazerem os exames, encontramos alterações sérias. Porque o câncer, quando chega, não respeita herança, nem hábito, nem ausência de dor. Ele se forma escondido, até o dia em que tudo muda de uma vez. O PSA é feito com uma simples amostra de sangue, a mamografia, com imagens detalhadas da mama. Ambos são rápidos, ambos são acessíveis. Ambos podem interromper um processo silencioso que, se não for descoberto a tempo, rouba muito mais do que a saúde. O que adoece, muitas vezes, não é a doença em si. É o medo de descobrir, o orgulho de não investigar, a vergonha de falar sobre o corpo. Mas não há dignidade em esconder o que precisa ser tratado. Cuidar é um ato de coragem. E examinar o que parece estar bem é uma atitude de quem não quer apenas viver mais, mas viver com consciência e com plenitude. Porque viver em paz começa quando a gente enfrenta o que é necessário, sem adiar, sem ignorar, sem fugir, apenas com maturidade e decisão. Exame 5. Perfil lipídico, colesterol e triglicerídeos. É fácil acreditar que está tudo certo com o coração quando não há dor no peito ou falta de ar. Mas os verdadeiros inimigos do coração são silenciosos. E entre eles, o mais comum é o colesterol descontrolado. Quando os níveis de gordura no sangue ultrapassam o limite, eles começam a se acumular nas artérias, como ferrugem encobrindo um cano. No início, não há sinal, não há dor. Só um entupimento lento e progressivo, até que um dia o sangue para de circular. Já vi muitos pacientes que se alimentavam bem, faziam caminhadas e mesmo assim estavam com colesterol acima do ideal. Porque nem sempre os hábitos do presente corrigem os excessos do passado. E o corpo envelhecido já não tem a mesma capacidade de equilíbrio. Um exame de sangue chamado perfil lipídico revela com clareza os níveis de colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. Com ele, é possível entender se existe risco e o que precisa ser ajustado. Alguns acreditam que só devem se preocupar se o número for muito alto, mas não é tão simples. Para uma pessoa com histórico de infarto na família, um valor aparentemente normal pode representar um grande risco. Cada organismo tem um limite, e só quem faz o exame com regularidade pode saber o que está dentro ou fora do seu próprio equilíbrio. Cuidar do colesterol é proteger as artérias, o cérebro e o coração. É evitar a surpresa de um derrame, de um infarto, de uma internação de emergência. Quem tem sabedoria não espera o susto, age antes. Porque esperar demais é como brincar com o tempo. E o tempo, uma vez perdido, não volta. Cada escolha de hoje é um escudo para amanhã. Escolher se cuidar é sempre o melhor caminho. Se tem algo que todos esses exames têm em comum, é que eles não apenas identificam riscos, mas também mostram caminhos
para reverter o quadro antes que piore. E um dos caminhos mais poderosos está naquilo que você coloca todos os dias no seu prato. A alimentação pode ser remédio ou veneno. Pode curar, fortalecer ou acelerar o adoecimento. E foi por isso que nós criamos o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. É um material completo, com receitas práticas, ingredientes naturais e orientações simples para quem quer viver mais, com energia, com saúde e autonomia. Cada página foi pensada para ajudar você a cuidar do seu corpo de dentro para fora, reduzindo inflamações, prevenindo doenças e melhorando a sua qualidade de vida. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vá lá, conheça e faça da sua alimentação uma aliada real da sua longevidade. A decisão está nas suas mãos. Exame 6, TSH e T4 livre, tireoide. No ritmo do envelhecimento, há órgãos que mudam de comportamento sem dar sinal algum. A tireoide é um deles. Pequena, discreta, silenciosa, mas fundamental para o funcionamento do corpo inteiro. Ela regula desde o metabolismo até o batimento cardíaco, passando pelo peso, memória, temperatura e até o humor. Quando está desequilibrada, tudo ao redor também se desequilibra. Em um atendimento recente, uma paciente chegou com queixas vagas, cansaço constante, dificuldade para emagrecer, alterações de humor. Já havia passado por outros profissionais, feito exames comuns, mas ninguém pensava na tireoide. Pedimos TSH e T4 livre. O diagnóstico veio claro: hipotireoidismo. Com o tratamento certo, a energia voltou, o peso estabilizou e a vida reencontrou o eixo. O problema é que os sintomas da disfunção da tireoide costumam ser confundidos com os próprios sinais da idade. Por isso, muitos aceitam o cansaço, a lentidão, a tristeza e a perda de memória como parte natural do envelhecimento, quando, na verdade, são sinais de um desequilíbrio hormonal. Ignorar esse exame é permitir que a saúde decline aos poucos, sem reação. O TSH e o T4 livre são exames simples, mas revelam muito e, quando alterados, explicam sintomas que antes pareciam sem sentido. Cuidar da tireoide é restaurar o equilíbrio do corpo e da mente. É manter a disposição para viver com autonomia e lucidez. Porque a velhice não precisa ser sinônimo de limitação. Pode ser tempo de plenitude. Basta estar atento ao que o corpo diz, mesmo quando ele não fala em voz alta. Basta ter sabedoria para ouvir o que está escondido no silêncio do sangue. Exame 7. Vitamina B12. Quando a mente começa a falhar, muitos pensam imediatamente no envelhecimento. Esquecimentos, confusão, cansaço extremo, fraqueza nas pernas, tudo isso é, muitas vezes, aceito como consequência natural da idade. Mas nem sempre é. Em muitos casos, por trás desses sinais, está a deficiência de uma vitamina essencial, a B12. Com o passar dos anos, o corpo perde a capacidade de absorver a vitamina B12 com a mesma eficiência. Mesmo com uma alimentação equilibrada, o intestino já não capta como antes. E a deficiência vai se instalando de forma lenta, sutil, quase imperceptível. Um dia, tropeça-se mais do que o normal. No outro, esquece-se onde guardou as chaves. Até que os sinais se tornam rotina e a lucidez começa a se perder sem que se perceba. Já acompanhei idosos que chegaram ao consultório com diagnóstico de demência precoce, mas que, na verdade, estavam apenas com níveis muito baixos de B12. Após a reposição adequada, recuperaram a clareza, a energia e a segurança ao caminhar. Uma simples vitamina foi capaz de mudar completamente a trajetória deles. O exame é rápido e sua importância é enorme. A B12 participa da formação do sangue, da manutenção dos nervos e do bom funcionamento do cérebro.
Quando falta, o corpo e a mente pagam o preço. Não é exagero, é realidade clínica. Detectar cedo é o que faz toda a diferença. Porque prevenir a deficiência é proteger o que há de mais precioso: a capacidade de pensar, de lembrar e de viver com dignidade. Exame 8. Hemograma completo. Poucos exames revelam tanto com tão pouco quanto o hemograma completo. Em uma simples coleta de sangue, ele mostra se o organismo está enfrentando uma infecção, se há sinais de inflamação crônica, se existe anemia ou se algo mais grave está se formando no silêncio das células. É um mapa invisível, capaz de indicar caminhos que o corpo ainda não conseguiu traduzir em sintomas. Certa vez, um paciente chegou sem nenhuma queixa importante. Apenas relatava um cansaço fora do normal, que atribuía à idade. Solicitamos um hemograma por precaução. O exame revelou alterações significativas nas células de defesa. Após uma investigação mais profunda, descobrimos um quadro inicial de leucemia. Ainda era tempo de agir. E foi esse simples exame que abriu a porta para o diagnóstico precoce. O hemograma também é essencial para identificar deficiências de ferro, problemas na imunidade e até distúrbios na coagulação. Ele não dá respostas definitivas, mas acende sinais que não podem ser ignorados. Às vezes, um pequeno desvio nos números já indica que algo não vai bem. Ignorar o hemograma é como dirigir com os olhos fechados. Pode até parecer que está tudo sob controle, mas o risco de acidente aumenta a cada quilômetro. É um exame básico, mas cheio de sabedoria. E sabedoria, como dizia o filósofo Sêneca, é antecipar os perigos. O corpo fala primeiro no sangue. Quem escuta tem mais chances de escrever uma história longa, lúcida e cheia de vida. Exame 9. Exame de urina. Em meio a exames mais conhecidos, o de urina costuma ser subestimado. Muitos o veem como algo simples demais para ter importância. Mas a verdade é que esse exame pode revelar o que ainda está escondido. Ele detecta desde infecções silenciosas até sinais de que os rins estão sofrendo em silêncio. Também mostra a presença de sangue, proteínas ou glicose antes mesmo de qualquer sintoma surgir. Já encontrei, por meio de um simples exame de urina, indícios de doenças que exigiam tratamento imediato. Em um dos casos, um paciente sem nenhuma queixa apresentava grande quantidade de proteína na urina. Era o primeiro sinal de uma nefropatia, que se confirmaria nos exames seguintes. E foi a partir desse resultado que conseguimos impedir que o quadro evoluísse para algo irreversível. O corpo elimina sinais pela urina antes de qualquer dor. Quando ela está espumando, já é tarde para prevenir. Quando há sangue visível, o problema já se agravou. O exame, por sua vez, é discreto, rápido, barato e amplamente acessível. E ainda assim, é um dos mais ignorados. Fazer esse exame com frequência é um gesto simples, mas poderoso. É a chance de enxergar o que os olhos não veem, de ouvir o que o corpo tenta dizer em silêncio. Não se trata de exagero, trata-se de responsabilidade. E responsabilidade com a própria saúde é um dos maiores atos de amor que alguém pode ter por si mesmo e por quem está ao seu lado. Porque viver bem também é cuidar para não adoecer. Quando falamos em envelhecer com dignidade, não estamos falando apenas de viver mais, mas de viver melhor, com lucidez, autonomia, energia e paz. Esses 9 exames não são apenas recomendações, são convites à responsabilidade. Ferramentas simples para quem escolhe cuidar da própria história antes que ela seja interrompida por algo que poderia ter sido evitado. A palavra nos ensina que a sabedoria clama nas ruas, mas nem todos ouvem. Só escuta quem está disposto a parar, refletir
e mudar o caminho antes do abismo. Se você chegou até aqui, é porque decidiu ouvir, e isso já é um passo à frente da maioria. Agora me diga, qual desses exames você ainda não fez este ano? Comente aqui embaixo. Seu comentário pode lembrar outra pessoa a se cuidar também. E lembre-se do nosso guia de receitas para não ficar doente. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Decisões simples podem transformar o seu futuro.